Ficar de pé adorando ao Senhor. Você que trouxe a Bíblia, a palavra de Deus, vamos meditar na palavra do Senhor. Por favor, pegam aí a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Abra comigo Salmos, de número 127. Glória a Deus. Salmos de número 127. Glória a Deus. Se possível, deixar o quanto mais clarinho aqui para mim, tá bom? Para eu ver aqui. Aqui em cima. Eu agradeço. Glória a Jesus. Salmos de número 127. O verso de número 1. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quantos acharam o texto sagrado, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, o guarda. Amém? Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite? Diga um aleluia. Senhor, fale conosco nesta noite. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós desejamos, ó Deus, ouvir a tua palavra, e cada um dos teus filhos que aqui vieram, Senhor, saiam daqui fortalecidos, edificados e guiados pela sua poderosa palavra. Palavra essa que é infalível e digna de toda aceitação. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco nesta noite. Amém e amém. Tome o seu assento. Aqueles que podem, glorificam a Jesus. Glorifiquem a Jesus com as palmas. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero a sua atenção aqui agora, porque nós estamos nesse propósito que Deus colocou no meu coração, para nós estarmos orando pelas famílias, pelos lares, pedindo a proteção de Deus sobre o nosso lar. Não tem coisa melhor do que termos a proteção de Deus sobre o nosso lar. Em vão serão todos os nossos esforços, em vão serão todos os nossos esforços, se nós não entendermos que toda a segurança que nós precisamos, ela precisa vir do Senhor. Ela vem do Senhor. Esse salmo de número 127, o verso 1, ele fala sobre a segurança, sobre a prosperidade e a fidelidade que vem somente de Deus. Entenda uma coisa: tudo que você precisa, tudo que o teu lar precisa, tudo que a tua casa precisa, está em Deus. A fonte da nossa vitória é Deus. A fonte da vitória do nosso lar, a fonte da vitória do nosso casamento, a fonte da vitória sobre os nossos filhos está em Deus. Não existe outra fonte. E por que nós falarmos hoje aqui sobre esse tema tão importante e orarmos em favor do nosso lar? Porque nós vivemos dias em que muitos lares, muitas famílias estão sendo diretamente atacadas de todas as formas. Irmãos, só quem não tem o olhar espiritual para não ver o quanto o inimigo tem armado estratégias, ciladas, para poder atingir as famílias. São ataques espirituais, são ataques que vêm de todos os lados. Crises financeiras, crises familiares. Vamos notar que são conflitos conjugais, são filhos que às vezes eles estão distantes do Senhor, são influências malignas que muitas vezes vêm para atingir os nossos lares, dentro da nossa casa. Então nós vivemos esses dias de ataques espirituais de todas as formas. Se Deus pudesse abrir os olhos espirituais de cada um que aqui estão, para ver os ataques espirituais que muitas vezes os nossos filhos sofrem. Quando nós estamos dormindo, quando nós estamos
lá no nosso quarto com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, e muitas vezes nós não imaginamos os ataques espirituais. Quantas vezes o Senhor já me fez acordar pela noite e ir no quarto dos meus filhos e orar por eles? Quantas vezes eu já não deparei com ataques espirituais durante a noite na vida dos meus filhos? Daí a importância de nós estarmos o quê? Como sentinelas espirituais, como homens e mulheres de Deus espirituais. Porque o inimigo sabe de uma coisa: se ele destruir o lar, ele vai enfraquecer gerações. Se ele destruir as famílias, ele enfraquece não somente uma família, ele enfraquece uma geração. E é por isso que Deus sempre demonstrou, irmãos, interesse especial em proteger famílias, em proteger lares. E a Bíblia mostra-nos várias casas que elas foram guardadas, que elas foram protegidas pelo Senhor. Por exemplo, quando nós olhamos a história de Noé, nós vamos ver que a casa de Noé, ela foi guardada e protegida por Deus durante aquele dilúvio. Houve o interesse de Deus, houve da parte de Deus esta motivação de guardar esta família. Quando nós olhamos, por exemplo, a casa de Raabe em Jericó, o Senhor protegeu aquela casa da destruição daquelas fortalezas, quando o Senhor ruiu com aquelas fortalezas. A casa de Raabe, ela foi protegida. Quando nós olhamos a casa do carcereiro em Filipos, nós vamos ver que o Senhor entrou dentro daquela casa e houve salvação naquela família, porque há um interesse de Deus sempre em guardar e em proteger as nossas famílias. Mas existe uma passagem bíblica que eu gosto muito, e todas as vezes que eu falo sobre família, todas as vezes que eu falo sobre a bênção de Deus sobre o nosso lar, eu me lembro dessa passagem que nos fala da história de um homem chamado Obed-Edom. Esse homem que protege a arca de Deus, que guarda a arca de Deus na sua casa, na sua família. E por causa disso, ele provou do favor de Deus. Então, quando Deus, ele entra em uma casa, quando o Senhor, ele entra em um lar, a destruição, ela perde o endereço. A força do mal é aniquilada. As destruições do inimigo sobre aquele lar é banida. Então, qual é o desejo de Deus para mim aqui nesta noite, pastor Micael? Ele quer entrar dentro da tua casa. Ele quer entrar dentro da sua família. Pastor, mas eu sirvo a Deus. Pastor, mas eu já participo da igreja, eu já sou membro da igreja, mas isto não significa que Deus esteja lá, porque às vezes nós estamos focados em tantas coisas e estamos perdendo a presença de Deus dentro da nossa casa. Às vezes nós estamos com os nossos olhares postos para fora, para tantas conquistas fora do nosso lar, e às vezes estamos deixando de priorizar a presença de Deus dentro da nossa casa. E hoje nós vamos aqui aprender princípios que vão ativar a proteção de Deus sobre o seu lar, a proteção de Deus sobre a sua família, a proteção de Deus sobre a sua casa. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender que a proteção de Deus vem quando Ele se torna o Senhor da nossa casa. Quando nós olhamos Josué no capítulo 24, versículo 15, nós vamos ver aqui uma declaração de Josué, quando o povo estava entre dois caminhos, quando a nação de Israel não sabia a quem buscar. Ele vai declarar o seguinte para aquela nação, como líder da nação de Israel: não sei vocês, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo algo poderoso aqui. Não é somente uma declaração, não é somente uma frase de impacto. Ele não apenas servia a Deus individualmente. Quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, diante de tantas coisas que estavam a nação de Israel vivendo, e de tantos caminhos que estavam diante deles, Josué aqui estabeleceu um governo espiritual dentro da sua casa. Ele trouxe Deus para o governo do seu lar. Ele trouxe Deus para o governo da sua família.
Porque muitos hoje, eles querem proteção divina, eles querem milagres de Deus, eles querem portas abertas na família, mas sem estabelecer o que? O mais importante, o senhorio espiritual do Senhor dentro da sua casa. O Senhor, Ele não quer simplesmente entrar na sua casa e dar uma cura para alguém que precisa. Ele não quer entrar na sua casa e repreender lá a miséria que talvez esteja rondando a sua casa. Ele quer ser o Senhor. Ele quer ter um trono dentro da sua casa. Ele deseja governar a sua família. Não tem apenas a proteção divina sem estabelecer o senhorio de Cristo dentro do seu lar. Hoje Deus está nos chamando aqui, através desta palavra, para colocarmos Ele como Senhor da nossa casa, como Senhor da nossa família. Se Ele for o Senhor lá, aleluia, quem vai dominar a tua casa não é a depressão. Se Ele for o Senhor, quem vai dominar a tua casa não é a derrota. Se Ele for o Senhor, quem vai dominar a tua família não é o fracasso. Se Ele for o Senhor, tudo na sua vida vai entrar no eixo, porque quando Ele é o Senhor da nossa vida, as coisas mudam e a vitória e o milagre se torna, aleluia, evidência na nossa casa. Você crê nisso? Levante a sua mão para o céu. Se você pode, aplaude e glorifica a Jesus nessa noite. Um lar protegido é um lar onde Deus é honrado. Olha aqui para mim, irmãos. Você sabe por que o nosso lar, às vezes, ele se torna vítima de algumas coisas? Você sabe por que muitas vezes o nosso lar prova fracassos? Nossa família prova fracassos, derrotas, porque muitas vezes Deus não tem sido honrado lá. A pergunta que eu quero te fazer aqui nesta noite é esta pergunta, e você vai responder para você. Você vai fazer uma autoavaliação. Será que o meu lar, ele tem honrado a Deus? A minha família tem honrado a Deus? Os meus filhos, a minha casa tem honrado a Deus? Porque um lar protegido é isto, é Deus sendo honrado. Um lar protegido é a palavra de Deus sendo respeitada e valorizada. É a palavra de Deus sendo o norte, é a palavra de Deus sendo a bússola, é a palavra de Deus sendo honrada a todo instante. Um lar protegido por Deus é um lar onde o pecado, ele não é normalizado. Olha aqui para mim, irmãos. Existem muitas brechas na nossa casa, muitas brechas na nossa família que estão abertas. E não adianta um lado puxar e o outro lado abrir brechas. Nós precisamos fechar as brechas do nosso lar. O pecado da nossa família não pode ser normalizado. Olha aqui para mim, você que é cristão, você que é pai cristão, mãe cristã, você que tem princípios da palavra de Deus, a sua casa não pode servir de motel para o teu filho. Isso aqui é muito sério. Você está atraindo coisas erradas. Quantos pais que os filhos fazem o que querem dentro da casa? É porque meus filhos não servem a Deus, pastor Micael. Irmão, você tem autoridade de Deus de levantar lá dentro da tua casa e falar assim: aqui não, aqui quem habita aqui é Jesus, aqui tem princípios. Isso aqui é uma palavra firme. Nós precisamos fechar as brechas no nosso lar. A Bíblia diz lá em Salmos 91, verso 1, que aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo. Perceba aqui que a proteção começa quando a casa, ou quem habita, decide o que? Habitar em Deus, está em Deus. Perceba que esse salmo é muito conhecido e muitas vezes nós lemos ele: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E nós só
só lemos por ler, mas entenda bem o que esse salmo está dizendo: aquele que habita, ou seja, só prova das bênçãos de Deus, das maravilhas de Deus, a casa que decide habitar na presença do Senhor, ou seja, valorizar a presença de Deus, porque onde Deus governa, o inferno não domina. Uma casa entregue a Deus se torna um território protegido do céu. Uma casa entregue a Deus se torna um território, aleluia, que o inferno não toca, o diabo não toca, o mal não toca, porque é protegido por Deus. Deus quer proteger a sua casa, Deus quer proteger os seus filhos, Deus deseja proteger a tua família. E a pergunta é: quem governa a sua casa? Deus? Quem governa a sua casa? A cultura deste mundo? Quem governa a tua casa? É a televisão? São as redes sociais? O orgulho humano? Então entenda uma coisa: que a proteção do Senhor sobre o nosso lar só acontece quando Deus, Ele se torna o Senhor dessa casa. Em segundo lugar, a proteção de Deus se manifesta quando nós consagramos o nosso lar a Deus. Irmãos, o que é consagrar o nosso lar a Deus? A Bíblia fala de um homem chamado Jó. Jó, a Bíblia diz que todos os dias ele se levantava pela manhã e oferecia holocaustos a Deus pela vida de cada um dos seus filhos. Ele consagrava ao Senhor a sua família. Eu falei de Obed-edom, 1 Samuel, 2 Samuel, no capítulo de número 6, verso 11. A Bíblia diz que a arca do Senhor, que era o símbolo da presença do Senhor, fica na casa deste homem. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele fazia, porque a arca, que era o símbolo da presença de Deus, estava ali. A presença de Deus estava ali. E onde a presença de Deus está, onde a presença de Deus é valorizada, onde nós consagramos o nosso lar para o Senhor, aquele local se torna refúgio para a presença. E onde a presença de Deus está, o que há? A proteção. A favor de Deus. Você quer ver o favor de Deus alcançar a sua família? Irmãos, prioriza a presença de Deus. Chama a presença de Deus, consagra os seus filhos ao Senhor, separa a tua casa para o Senhor. Olha aqui para mim, uma das coisas que Deus mandava a nação de Israel fazer sempre, era tirar os deuses estranhos, era varrer a casa, era tirar os falsos ídolos, os falsos deuses, os deuses estranhos do meio da casa do povo de Deus, para que Deus fosse a prioridade, para que Deus fosse o primeiro. A casa de Obed-edom só tinha um lugar, e o lugar era para a presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando Davi assume o trono, a Bíblia diz que Davi fica sabendo que a arca está lá, e tudo quanto Obed-edom fazia prosperava, Deus abençoava, o milagre alcançava, o Senhor abria portas, o Senhor prosperava de forma abundante, porque a casa de Obed-edom vai se tornar o quê? Um lugar visitado pelo céu. Sabe qual é o desejo de Deus, irmãos? É que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Só que a gente quer consagrar o nosso lar ao Senhor, e a gente chega dentro de casa e fala: essa casa é um inferno. Ela vai se tornar um inferno. Ah, essa casa, Deus me livre. Começa a liberar palavras de vitórias. Essa casa é um pedacinho do céu. Essa casa tem Jesus. Isso não significa que não vai ter problema, mas se tiver Jesus, o problema vai ser resolvido. Ah, esta casa tem Jesus, essa casa tem a presença de Deus, irmão. Olha aqui, em nome do Senhor Jesus, a tua casa, em nome do Senhor, a partir de hoje, será um lugar visitado pelo céu. O céu vai entrar dentro da tua casa. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que o céu vai entrar nas áreas mais específicas da sua casa. História será mudada em nome de Jesus. Casas que hospedam a presença de Deus, não vai hospedar destruição. Vai acontecer destruição na direita, na esquerda, mas na tua casa não, porque a tua casa vai estar protegida pelo Senhor. Quem recebe, diga glória a Deus isso. Então, quando um lar ora junto,
Quando uma família ora junto, busca a Deus juntos, honra o Senhor juntos, ele se torna um ambiente espiritual guardado. Ele se torna um ambiente espiritual protegido. Coisas simples aqui, que liberam proteção espiritual. Coisas simples. Oração em família. A pergunta que eu quero te fazer: qual foi a última vez que você e a sua casa, nós nos reunimos para orarmos juntos com a nossa família? Juntos. Qual foi a última vez? Coisa simples que libera proteção espiritual. Oração em família, leitura da palavra, louvor dentro de casa, louvores, cânticos espirituais, a consagração do lar a Deus. Qual foi a última vez que a tua casa entrou num jejum coletivo lá? Ai, pastor, mas o meu bebezinho não pode ficar sem comer. Ai, pastor, mas a minha filhinha não pode. Deixa eu falar uma coisa, não mata não, irmão. Consagra que o céu abre. Consagra que o milagre acontece. Priorize a Deus lá, porque você vai ver Deus fazer o milagre acontecer na sua vida. Quem recebe esta palavra aí, diga glória a Deus. Então entenda que a proteção se manifesta quando nós consagramos o nosso lar a Deus. Então, em vez de você tomar atitudes erradas e atrair coisas negativas para o seu lar, consagre o teu lar ao Senhor. Priorize a presença do Senhor. Consagre o teu lar a Deus. Agora, outra coisa, a proteção de Deus, quando ela chega, ela alcança toda a família. A proteção de Deus, quando ela chega, a bênção de Deus, quando ela chega, ela traz proteção, e essa proteção vai alcançar toda a família. Quando em Atos capítulo 16, no verso 31, que aquele carcereiro viu o terremoto acontecer na prisão e quis se matar, porque ele pensou que todos tinham fugido, inclusive Paulo e Silas, a Bíblia diz que Paulo levanta a voz e diz assim: ó, não precisa você ficar desesperado, todos nós estamos aqui. A Bíblia diz que a visitação de Deus, o poder de Deus foi tão grande naquele lugar, que houve salvação naquela casa. E qual foi a palavra do apóstolo Paulo àquele carcereiro? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Perceba aqui que a proteção não é somente individual, é uma proteção coletiva. Tu e a tua casa, salvação, livramento para você e para a sua casa. Deus não pensa apenas em indivíduos, Deus pensa em famílias. Deus está preocupado com a tua família e não somente com a sua individualidade. O carcereiro de Filipos, irmãos, experimentou aqui algo poderoso. A salvação entrou na casa dele. Eu estou pregando para a gente aqui que você vai viver salvação de Deus na tua casa, na tua família. A salvação de Deus vai entrar lá. Ela não vai alcançar somente você, ela não vai alcançar somente 2, 3 pessoas. Eu quero profetizar isto aqui, e isso aqui é para quem crê. A salvação de Deus vai alcançar a tua família. Você crê? Diga eu creio, glória a Deus por isso. Aleluia. Quando Deus entra na nossa casa, Ele muda a história de toda a família. Deus não quer salvar apenas você, Ele quer salvar a sua geração. Irmãos, olha aqui para mim, não tem coisa melhor do que você entrar no céu com toda a sua geração salva lá também. Eu quero que você levante a sua mão e diga assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim: eu profetizo que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, a minha geração, nenhuma vai se perder, em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Libere estas palavras proféticas. Isso tem peso no céu. A fé de hoje pode ser a proteção da família do amanhã. Coloque a sua fé em ação. Outra coisa, a proteção de Deus, ela levanta muros espirituais, e muros espirituais ao redor do nosso lar. Eu gosto demais dessa passagem bíblica, quando o inimigo vai aparecer, vai se apresentar diante do Senhor, falando a respeito de Jó.
E o inimigo vai dizer assim para Deus: sabe por que Jó é fiel? Porque o Senhor o cercou de bens. O Senhor cercou a sua casa e tudo quanto tens. Irmão, olha aqui, repita comigo. Diga assim: até o diabo sabe que eu sou protegido. Até o diabo. O diabo vai olhar para Deus e vai dizer: tu o cercaste. Porque ele entende que a proteção, a bênção que Deus trouxe sobre a vida de Jó, levantou sobre a vida de Jó os muros espirituais. É claro que pela permissão de Deus, o Senhor vai permitir o inimigo vir e fazer algumas coisas, mas tudo estava dentro do controle de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor havia o cercado de bem, e Satanás reconheceu isso. Deus tinha colocado uma cerca espiritual na casa de Jó. Eu quero profetizar isso aqui em nome do Senhor Jesus. Nesta noite, Deus está colocando um muro de proteção na tua casa, um muro de proteção na sua família, um muro de proteção sobre os seus filhos, um muro de proteção, e isso nos revela um princípio. Deus levanta barreiras invisíveis de proteção. Ninguém vê, mas há uma proteção ali. Ninguém está enxergando, mas há uma bênção de Deus ali. Ninguém está vendo, mas há uma ação de Deus aqui. Proteções que muitas vezes nem percebemos. Quantos livramentos você e a sua casa já viveram? Irmãos, quantos livramentos, meu Deus do céu. Quantos livramentos nossos filhos já receberam. Eu me lembrei agora, esses dias, tempos atrás, isso já tem mais uns 4 anos. O Miguelzinho tinha 3 anos de idade. Estávamos na casa de uns primos, e de repente a menininha do meu primo começou a gritar. O Miguelzinho estava se afogando na piscina, e a gente não estava vendo. Quantos livramentos, quantos cuidados de Deus, quantos acidentes evitados, quantos livramentos de estratégia, de tragédias, quantos livramentos espirituais. Você sabe por quê? É porque tem alguém lá que ora, que consagra, que busca e que está dizendo: Senhor, mantém esse muro de pé. Senhor, mantém essa proteção de pé. Senhor, eu sei que existem pessoas falhas na minha casa, mas mantém esse muro de pé. Mantém esse muro. Deus está levantando homens e mulheres que estão orando sempre, dizendo: Senhor, mantém o muro da minha família de pé. São os levantadores de muro. Eu quero perguntar: onde está você aqui nessa noite, que não vai deixar nenhuma brecha para o diabo entrar, que não vai deixar nenhuma brecha para o inimigo entrar, porque há portas que o inimigo nunca conseguiu entrar, porque Deus está o quê? Guardando a sua casa, guardando a sua família. Entenda que a proteção de Deus, ela levanta muros ao redor. Muros ao redor. Ninguém entende. Acontece na vida do ciclano, de Beltrano, mas por que no teu lar não? Por que na tua casa não? Levante a sua mão e diga assim: porque há um muro de proteção. Repita comigo: porque Deus me cercou, porque Deus me cercaste, porque Deus me cercaste de bem, de vitória, oh glória. Diga: Deus me cercou, Deus cercou a minha casa. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor Jesus. Agora entenda uma coisa: a proteção de Deus não significa ausência de luta, de dificuldade, mas a proteção de Deus significa presença de livramento. Presença de livramento. A Bíblia diz lá em Salmos de número 34, verso 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Observe aqui que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor. Repita comigo: ao redor. Isso aqui fala de quê? De vigilância, de proteção, de guarda constante. Aqui Deus não está prometendo ausência de problemas, porque nas maiores famílias da Bíblia houve também problemas, houve dificuldades, mas Deus promete o quê? Livramento.
em meio às batalhas, livramento em meio às pelejas, livramento em meio às guerras. O inferno pode até tentar chegar perto da sua casa, mas ele não tem autorização para destruir aquilo que Deus está guardando, aquilo que Deus está protegendo. Aleluia. Entenda uma coisa: o teu lar está sendo protegido por Deus, a tua família está protegida por Deus, o teu casamento está protegido por Deus, os teus filhos estão protegidos por Deus. Em nome do Senhor, creia nessa proteção. E é sobre isso que nós vamos estar clamando a Deus aqui hoje. Senhor, mantenha essa proteção intacta, essa proteção firme, porque eu quero viver os milagres do Senhor na minha casa, na minha família. Você crê nisso? Diga glória a Deus. O maior sucesso, irmão, não é fora, o maior sucesso é dentro. Tem gente ganhando muito fora, mas perdendo dentro. A vitória começa em casa, o nosso sucesso começa em casa. E é por isso que hoje Deus nos traz aqui para dizer isso, que hoje é dia de tomar decisões espirituais. Deus quer que cada um de nós aqui tomemos essas decisões. Primeiro, consagrar o nosso lar. Segundo, entregar a nossa família a Deus e declarar que a nossa casa pertence ao Senhor. A nossa família pertence ao Senhor. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Salmo de número 128, verso 1, a Bíblia diz assim: olha, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nas suas veredas. E eu entendo, para concluir, que quando o Senhor, o nosso Deus, Ele é o Deus da nossa casa, Ele é o Senhor da nossa família, o inimigo ele perde o direito de governar, o inimigo perde o direito de agir, o inimigo perde o direito de fazer o que ele quer. Chame Deus para o governo da sua casa, chame Deus para o governo da sua família. E eu quero encerrar lendo mais uma vez esse versículo do Salmo de número 127, verso 1. Coloca para mim, por favor. Salmos 127, verso 1. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não construir, se o Senhor não for o alicerce, a base forte, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu quero que você fique de pé.